Olá galera do canal Assim é Fácil, vamos continuar aqui com a nossa análise combinatória. Pessoal, existe muita dúvida entre esses dois conceitos aqui, arranjar ou combinar, arranjo ou combinação. Eu entendo perfeitamente essa dúvida, porque realmente é difícil pegar um conceito do outro. Nesse momento vamos falar sobre arranjo. Num outro momento vamos falar de combinação. Vamos separar essa aula em duas partes, ok? Então, primeiramente vamos falar de arranjo. O arranjo, ele tem uma coisa importante a ser entendida. Veja, o arranjo simples, ele pode englobar todos, tá? Mas a diferença vai depender da ordem. Então, eu digo uma coisa. Se a ordem é importante, então será com certeza arranjo, tá bom? Com certeza será arranjo. Ah, professor, como você pode ter tanta certeza? Verifica aqui, eu tenho 3 quadros, ok? Eu tenho duas cores, verde e laranja. Vamos fazer o seguinte. Desse quadro branco, eu fiz duas bolinhas aqui, ó, exatamente iguais, tá? Então veja o que acontece. Aqui nesse primeiro quadro, eu vou pintar as bolinhas da cor laranja. Então as bolinhas tá aqui laranja, ok? E o fundo da tela eu vou pintar de verde. Então vamos lá, pintar de verde. Ok. Então repara. As bolinhas laranja, o fundo verde. Agora veja o seguinte. Nesse do lado aqui, eu vou pintar de verde, ou seja, as bolinhas vai ser verde, tá? E o fundo eu vou pintar de laranja. Observa o que nós temos aqui. Repare uma coisa. Não ficou totalmente oposto? Não são coisas diferentes? Então, a gente conclui que realmente a ordem é importante. Ela é muito importante. Então, quando a ordem é importante, nós atribuímos o quê? Arranjo, ok? Vamos ver um exemplo? Me acompanhe aqui. Exemplo 1. Ó, uma empresa precisa escolher entre 6 candidatos, tá? Um diretor, um vice-diretor e um secretário, respectivamente. Ou seja, eles têm que obedecer o quê? Esta ordem do diretor, do vice-diretor e o secretário. Eles têm essa ordem, tá? Por causa do quê? Dessa palavra aqui, ó, respectivamente. O número de maneiras para escolha é... Pessoal, veja o seguinte. Eu não apresentei a vocês ainda como que nós trabalhamos o arranjo por formulação. Então veja o seguinte. Nós conseguimos resolver isso daí por um princípio fundamental da contagem, mas não queremos isso. Um arranjo, ele é o quê? Nós temos A, N, P, que significa o quê? N fatorial sobre N menos P. Vou fazer dessa maneira e depois eu mostro que fazendo pelo princípio fundamental da contagem também dá certo. Então veja o seguinte, nesse arranjo nós temos o quê? 6 candidatos. Tá aqui, ó, 6 candidatos. Então, o nosso N são 6. E o número de vagas é 3. Diretor, vice-diretor e secretário, né? Nós temos 3 vagas limitadas. Então, o que nós devemos fazer? Veja o seguinte, galera, muito simples de se resolver, né? Temos 3 vaguinhas aqui. Ou seja, nós temos 6 fatorial, que está no lugar do N, sobre N menos P. Ó, N menos P. Então, eu vou ter 6 menos 3
fatorial. Ou seja, nós temos 6 fatorial sobre 6 menos 3, 3 fatorial. Resolvendo isso daqui, nós temos o que, galera? Veja, 6 vezes 5 vezes 4 vezes os 3 fatorial. Com 3 fatorial, corta, corta, nós temos um total de 120 possibilidades. Ok? Bem simples, né? Vamos ver um segundo. Pessoal, isso daqui também dá para resolver pelo nosso PFC. Nós temos 6, 5, 4, ok? Muito bem. O segundo exemplo, vamos ver aqui. Ó, num campeonato com 7 times, quantas opções distintas, veja, quantas opções distintas existem para os 3 primeiros lugares? Então, a ordem é importante aqui? Bom, não sei. Veja, se no campeonato eu tenho aqui o primeiro lugar, nós temos o segundo lugar e o terceiro lugar, eu faço a pergunta, será que a ordem é importante? Sem dúvida que a ordem é importantíssima, né? Então, como que nós vamos fazer? Nós temos 3 lugares, 7 times, um arranjo bem simples de resolver, um arranjo de 7 times para 3 qualificações. Veja, eu tenho 7 fatorial sobre 7 menos 3 fatorial, ok? Resolvendo isso daqui, nós temos arranjo de 7 e 3, vamos ter 7 fatorial, 7 menos 3, quanto que é? Temos 4 fatorial, certo? Então, o que nós temos que fazer? Simplesmente continuar a nossa resolução aqui, ó. 7, 6, 5, 4 fatorial. Com 4 fatorial, cai fora. Então, nosso arranjo de 7 e 3, vamos ter um total de 210 possibilidades. Ok? Bem simples de resolver, hein, galera? Bem simplesinho. Só que é o seguinte, temos que ficar atento, muito atento, quando a ordem é importante e quando a ordem não é importante. Galera, eu vou terminar essa aula aqui com o arranjo. Essa é a primeira parte. A segunda parte vamos falar sobre combinações. E vamos ver qual a diferença entre o arranjo e a combinação. Vou deixar um grande abraço, te espero na próxima aula e até logo. Tchau!